Porque o mundo está mudando numa velocidade que não permite mais que alguém fique parado durante muitos anos, acreditando que aquilo que aprendeu no passado vai ser o suficiente para sempre. E existe uma característica que eu observo em praticamente todas as pessoas que conseguem prosperar durante períodos de grande transformação. Elas não são necessariamente as mais inteligentes, não são necessariamente as mais ricas, não são necessariamente as mais talentosas. Elas simplesmente desenvolvem uma capacidade enorme de adaptação. Quando o mercado muda, elas aprendem. Quando a tecnologia muda, elas aprendem. Quando surgem novas ferramentas, elas aprendem essas ferramentas. Quando aparecem novas oportunidades, essas pessoas aprendem. Enquanto muitas pessoas gastam energia reclamando das mudanças, essas outras pessoas gastam energia tentando entender as mudanças. E isso faz toda a diferença, porque a história mostra uma coisa muito interessante. As grandes transformações econômicas costumam gerar verdadeiros vencedores e perdedores. Mas a divisão normalmente não acontece entre quem gostou da mudança e quem não gostou da mudança. A divisão costuma acontecer entre quem se preparou e quem ignorou o que estava acontecendo. Quando a internet surgiu, houveram pessoas que disseram que aquilo era modinha, certo? Enquanto elas faziam isso, outras aprenderam a usar a internet e construíram negócios gigantescos. Hoje as grandes empresas, as maiores empresas do mundo estão baseadas na internet. Quando o comércio eletrônico começou a crescer, tiveram pessoas que acreditavam que ninguém compraria produto pela internet. Enquanto elas pensavam assim, outras construíram empresas bilionárias. Agora a gente está vendo algo parecido acontecer com a inteligência artificial. Algumas pessoas estão tentando entender como utilizar elas e outras estão fingindo que ela não existe. E a diferença entre esses dois grupos pode se tornar enorme nos próximos anos. Mas existe um ponto ainda mais profundo nessa nossa conversa aqui. Talvez o futuro do trabalho não dependa apenas de tecnologia. Talvez ele dependa também de humanidade, porque quanto mais máquinas realizarem tarefas operacionais, mais valiosas podem se tornar as características que tornam os seres humanos únicos. Empatia, criatividade, comunicação, liderança, inspiração, capacidade de criar relacionamento, capacidade de compreender emoção. Tudo isso pode ganhar ainda mais valor. E isso até nos leva à volta ao início do programa, porque começamos falando sobre o fim da escala 6x1 e terminamos falando sobre o futuro do trabalho. E talvez essa seja a maior relação e reflexão de todas. A discussão mais importante não é quantos dias a pessoa vai trabalhar por semana. A discussão mais importante pode ser quais habilidades continuarão sendo valiosas num mundo onde as máquinas conseguem executar uma parte cada vez maior das tarefas que antes dependiam exclusivamente de seres humanos. Por quê? Mesmo que a escala 6x1 desapareça amanhã, a inteligência artificial vai continuar avançando. Mesmo que novas leis trabalhistas sejam aprovadas, a tecnologia vai continuar evoluindo. Mesmo que empresas mudem os seus modelos de trabalho, a busca por produtividade vai continuar existindo. E é justamente por isso que a pergunta mais importante não é o que vai acontecer com o mercado. A pergunta mais importante é o que cada um de nós fará diante dessas mudanças. A gente vai ignorar? A gente vai reclamar delas? Ou a gente vai aprender a utilizar elas como ferramenta para o nosso
crescimento, porque toda grande transformação da história trouxe dificuldades, mas também trouxe oportunidades. E as oportunidades normalmente foram aproveitadas por pessoas que entenderam uma verdade muito simples: o futuro raramente pertence a quem resiste às mudanças. O futuro pertence a quem aprende a evoluir junto com as mudanças. E se eu pudesse encerrar esse programa deixando apenas uma reflexão, seria essa. Durante décadas, os trabalhadores competiam contra outros trabalhadores. Hoje, a gente está começando a competir contra softwares capazes de fazer inúmeras tarefas. Mas existe uma ótima notícia. Enquanto as máquinas evoluem em velocidade, os seres humanos continuam possuindo uma coisa que nenhuma tecnologia consegue copiar completamente: a capacidade de aprender, se adaptar, criar, liderar e transformar o próprio destino. E justamente isso que vai continuar separando aqueles que apenas assistirão às mudanças daqueles que vão construir o futuro.